O Rogério antecipou em uma semana, né, a volta dele. É um cara que já é conhecido por ser um workaholic, é o cara que fica ali no CT o dia inteiro. Voltou uma semana antes, que é para programar treinamento. Ele gosta de inovar muito nos treinamentos, criar treinamentos novos. Então vai aproveitar essa semana para isso também, fazer planejamento de pré-temporada, pensar também já em Supercopa do Brasil, dia 11 de abril, tem um jogo importante. Então ele aproveitou para isso e também para acompanhar os treinamentos do Maurício Souza. Falou que viu esses 2 jogos do Flamengo no Carioca, as 2 vitórias da garotada. Então, e também uma coisa importante, né, essa formação do elenco para início de temporada. O Flamengo já contratou o Bruno Viana, o zagueiro Bruno Viana, ainda quer um goleiro, e um volante e um atacante pelos lados. Um goleiro porque o Diego Alves teve muitos problemas físicos nessa temporada, o contrato dele é só até o fim do ano, então o Flamengo entende que precisa ter mais um goleiro experiente, já que o Hugo, apesar de ter um potencial enorme, é considerado que ele não está pronto ainda para assumir essa posição de titular, se for necessário, numa eventual ausência do Diego Alves. Pedrinho, então, portanto, como disse o Fred aí, um goleiro, um meia, né, versátil, que saiba também atuar como volante, quanto na armação, fazendo as duas, uma ponte entre nisso. Hoje eu tô que tô. E um atacante. Não, eu mesmo fico me cornetando. O Rafa falou, você mesmo fica se cornetando. De vez em quando eu dou uma cornetada em mim mesmo. Faz parte, a gente tem que ter autocrítica. Pedrinho, essas posições... São contratações... Isso que eu ia te perguntar, sobre essas posições que você acha que... São contratações pontuais, assim, e a questão do Diego Alves era óbvio, né? E meio campo, eu acho que até pela possibilidade dele continuar usando o Arão na zaga e tendo um Diego como segundo, ele pode realmente ter um desgaste maior, e aí você precisa de um cara à altura para fazer essa função tanto de marcar como de jogar. E o atacante de beirada eu acho que é uma necessidade, porque muitas vezes o Flamengo usou muito a velocidade como um ponto forte. O Rogério, no próprio Fortaleza, usou isso. E alguns jogadores que foram contratados, pelo menos pelo lado direito ali, não deram a resposta, né? O Vitinho não deu uma resposta muito boa, apesar de ser bom jogador. O Michael, que teve destaque no Goiás, e até na contratação, eu lembro que eu estava num programa, acho que com o Rafa, a gente falando sobre o Michael, e eu até comentei, cara, eu acho que o Michael vai ter um pouco de dificuldade, porque o Flamengo joga muito dentro do campo do adversário. Se o Flamengo usar mais o contra-ataque, ele vai ser mais útil. Mas o Flamengo usou pouco o contra-ataque, mais na chegada do Rogério agora, que o Flamengo, em algumas vezes, antes dessa reta final, né, antes de chegar esse processo de mudança, lá naquele jogo contra o Sport, que o Rogério mudou e jogou muito mais dentro do campo do adversário. Mas antes disso, ele estava usando muito mais o contra-ataque e mesmo assim esses jogadores não deram a resposta. Então eu acho que o Flamengo está naquele equilíbrio que a gente falou. Ele passou pelo processo e agora ele está no equilíbrio. Financeiramente ele está tranquilo, ele vai lá, detecta onde ele acha realmente que ele precisa e pontua na contratação. Pensando nessas posições, Rafa, goleiro, meio-campo, atacante, você acha que goleiro seria a posição que está ali piscando, de certa forma, um pouco aquela luz de emergência, pensando, porque o César seria emprestado para o Atlético Goianiense, mas aí lesionou, vai ficar de 6 a 8 meses parado. Tem a questão física também do Diego Alves. E o Hugo, eles pensam para o futuro. A questão do goleiro é que é uma posição muito particular, né? Você tem a sua lista de atletas e se ela ruir na sequência da temporada, não tem para onde correr, né? Contratar um meia que tenha funções defensivas, sim, um Diego ou um Gerson, você adapta no elenco, né? O próprio Diego, né? Exato. Então eu acho mais fácil administrar as questões com jogadores de linha. O Flamengo passou algum tempo, por exemplo, quando o Rafinha ainda era o titular indiscutível na direita, era a maior defasagem quando a gente falava de time titular e reserva, né? O seu lateral direito reserva, falando do João Lucas, falando do Mateuzinho, tinha uma distância grande para o Rafinha naquela época. O restante do elenco era mais equilibrado. Mas eu acho que chega nesse ponto que o Pedrinho falou. Eu entendo o gol como uma preocupação, a gente tem a questão do César operado, então você perde uma terceira opção que tem um lastro, tem uma experiência, já teve períodos como titular até dentro do clube. E tem no Hugo Souza um reserva à altura do Diego, projetando o futuro, mas que talvez não valha a pena você marcar muito ferrenhamente o presente dele.
se não tiver uma regularidade com sequência de jogos. Então, a parte física, cada um deles tem um peso, né? Um é ausência por lesão, um tem uma parte física preocupante, o outro tem um processo de crescimento mesmo, de falha, de aprendizagem, de sequência, e eu entendo a busca. Mas acho que hoje a situação do Flamengo é mais confortável nesse sentido. O que pode pesar contra é que, se a gente falar da temporada 2019, o Flamengo abriu caixa. Trouxe jogadores de imposição, jogadores de nível de seleção brasileira, e se tornou um time temido e superior aos outros, coletivamente e também em termos de elenco. Mas isso traz um peso na sua negociação com qualquer um no mercado. Porque passa um ano e quando você tenta se movimentar gastando menos, que é a realidade atual, não é o gasto como em 2019. E já teve a questão do Pedro, né? De arcar com a compra em definitivo. Então o Flamengo se movimenta no mercado de maneira mais simples, assim. Né? São movimentos mais equilibrados. Só que o mercado vai querer negociar pensando no que você abriu o cofre, né? Na temporada que você recentemente gastou muito para buscar. E isso eu acho que tem um peso também, na qualidade do jogador que o Flamengo vai colocar dentro do grupo. Porque não adianta desnivelar, né, também. Né? Acho o Bruno Viana um movimento legal de mercado, quando a gente fala de futebol brasileiro. Mas o Flamengo não fez no Bruno Viana um movimento, por exemplo, de compra do Léo Pereira, né? Sim. De gasto imediato, na época, se não me engano, 6, 7 milhões de euros. Né? Não era o euro a R$7, tudo bem. Mas era 7-1. Mais um 7-1 diário para a galera no Ninguém Brasil. merece, né, Pedrinho? Mas eu entendo movimentos mais comedidos no mercado. Só que aí o Flamengo precisa equilibrar a balança com a sua própria volúpia ali atrás. Porque isso faz com que o mercado seja um pouco mais cruel, né, em qualquer negociação com o clube. Fred, em relação ao Rafinha, como está a situação? Tem alguma novidade? Ainda a negociação está bastante avançada, tem tudo para dar certo, mas ainda falta aqueles poucos detalhes ali, alguma coisa de detalhe financeiro para chegar ao aperto de mãos ali para sacramentar a negociação. Mas a tendência é que até o fim da semana tudo corra dentro do planejado e o Rafinha volte ao Flamengo. Não está aí entre as prioridades quando começou a se planejar esse elenco para 2021, mas como o Rafa citou aí, uma oportunidade, como foi o Bruno Viana, que foi um jogador emprestado. A contratação do Flamengo para esse ano, o investimento do Flamengo para esse ano já foi feito, que é o Pedro. O Flamengo já pagou a primeira parcela e o orçamento do clube só prevê o investimento no Pedro, nesse jogador. E outras contratações, como a gente falou aí, do desejo do goleiro, do volante e de atacante, tem que ser alguma oportunidade que o Flamengo não vai precisar comprar direito, né? Pode ser um jogador que está em fim de rescindir o contrato, como é o caso do Rafinha, o jogador emprestado, como foi o caso do Bruno Viana. Então o Flamengo, apesar de estar aparentemente acima dos outros nesse termo financeiro, também está com um orçamento bastante enxuto aí para esse início de 2021.